Estamos no segundo domingo da Quaresma e seguimos com a nossa série sobre as 7 frases de Jesus na cruz. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se alguém não viu, ainda pode ver na nossa página do Facebook ou em nosso canal do YouTube. Hoje veremos as frases dos 2 crucificados com Jesus e a frase do próprio Jesus. 2 outros foram crucificados junto com Jesus, um à sua esquerda e outro à sua direita. No entanto, eles assumiram posturas extremamente opostas entre si com relação a Jesus. Um o ridicularizou até o fim. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. O outro se arrependeu, reconheceu nele o Salvador, confiou nele e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De certa forma, os 2 representam toda a humanidade e sua postura em relação a Jesus. De um lado, os que creem e reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, se arrependem dos seus pecados e o seguem como ovelhas ao bom pastor. Do outro lado, os que não creem e até ridicularizam a fé em Jesus. E infelizmente o número desses parece que vem crescendo bastante. Nesse ponto eu quero fazer uma observação. Em Lucas 12:32, Jesus diz: Não temais, ó pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Jesus chama os seus de pequenino rebanho. É verdade que ainda estava no início e esse rebanho aumentou muito no decorrer dos séculos. O grão de mostarda da parábola de Jesus, de fato, se tornou uma enorme árvore. Mas guardadas as devidas proporções da população mundial, quantos pertencem a esse rebanho do bom pastor hoje? 1/3 da população mundial que se declara cristã? Com certeza não, porque não é se dizer cristão que salva, mas é crer de fato em Jesus como o Messias, como seu Salvador e segui-lo como ovelhas que confiam e seguem o seu bom pastor. Esses fazem parte do rebanho. E então eu me pergunto, será que, guardadas as devidas proporções, os que creem de fato e seguem Jesus não continuam sendo um pequenino rebanho? E lendo o Apocalipse me dá a impressão de que, no final, continuará sendo um pequenino rebanho. Claro, serão milhões, mas na proporção demográfica mundial, um pequenino rebanho. Eu respeito quem pensa diferente, tranquilo, e sinceramente eu gostaria que fosse diferente, tomara que eu esteja totalmente enganado sobre isso, mas a minha impressão é de que o rebanho que de fato crê de todo o coração no Salvador Jesus e o segue, continua sendo um pequenino rebanho. Eu digo isso, de certa forma, como um fortalecimento de convicções para os que creem. O número dos que não creem em Jesus sempre foi maior. A pressão para não crer em Jesus, a ridicularização por crer e até a perseguição a quem crê, a cruz a ser carregada pelos discípulos, sempre houve e continua assim. Então a realidade continua sendo absoluta a mesma de 2000 anos atrás. De que lado da cruz se está?
Jesus continua sendo, como diz Pedro, um escândalo e pedra de tropeço para os que não creem. Ou como diz Paulo, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo, nessa passagem, mostra que o que aconteceu na cruz é o que continua acontecendo. Cristo na cruz continua dividindo opiniões. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. As pessoas cada vez mais se declaram ateus e lhes parece loucura acreditar na Bíblia e em Jesus. Lhes parece uma historinha, um conto. Acreditar nisso é loucura, não faz sentido racional. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Jesus na cruz é o Salvador, a salvação e a vida eterna. A distância para Jesus era a mesma, a oportunidade era a mesma, a dificuldade a mesma, mas um não crê e zomba, e o outro crê e clama a Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O quadro da crucificação de Jesus é o quadro do mundo, só numa escala de menores proporções. Nós vivemos este quadro. Há muitas formas de classificação das pessoas no mundo, são distinguidas e classificadas pela nacionalidade, pela cor, raça, gostos, escolaridade, bens, status social e até por religiões e denominações. No entanto, espiritualmente e na verdade, enquanto todas as outras distinções e classificações são humanas e passageiras, a única real classificação e que tem implicações eternas, não somente para este mundo, é de que lado você está da cruz. No centro está Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o seu sangue santo derramado que purifica de todos os pecados, que salva. Ele é a ressurreição e a vida. Você crê nele ou não? Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a porta do paraíso, é o pão da vida, é a água da vida, é o alfa e o ômega, o início, o meio e o fim. Você crê nele ou não? E eu poderia pular este parágrafo da minha mensagem. Não vou dizer que não me senti tentado a fazê-lo para agradar a alguns ouvintes, mas deixei. E não deixar seria sonegar uma informação bíblica e uma afirmação do próprio Jesus e de toda a Bíblia. O fato é, dependendo de que lado estamos antes da morte, também estaremos depois dela. Se é verdade o que Jesus disse para o que creu e se arrependeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, também é uma verdade inegável o que Jesus diz sobre a condenação eterna para os que não creem. Em Mateus 25, Jesus deixa isso muito claro e fala com todas as letras que essa realidade da crucificação também será a realidade do juízo final. No juízo final, tudo se restringirá a dois grupos, as ovelhas e os bodes. Os que faziam parte do seu rebanho e o seguiram, e os que fizeram o que bem entenderam da sua vida nesse mundo e o desprezaram. Quando o Filho do Homem vier como rei, como todos os anjos, assentar-se-á em seu trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai,
recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou como Jesus disse na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, nesse reino que está preparado desde a criação do mundo. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E Jesus repete isso no final do texto, fazendo um resumo e uma conclusão. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. São palavras de nenhum outro senão do próprio Jesus. O mesmo Jesus que nos ensinou tanta coisa, sempre com verdade, nos ensinou claramente também o que acontecerá no fim. E são muitas as passagens de Jesus e bíblicas que falam do destino final. Resumidamente, ou estarás comigo no paraíso, ou no castigo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quem nega isso está se guiando pelo seu próprio raciocínio e não está se deixando guiar pelas palavras claras de Jesus. E o fato é o seguinte: se alguém crê ou não nessas palavras de Jesus, não mudará em nada o que acontecerá. O juízo final, a salvação e a condenação eterna acontecerá. Vai se cumprir como todas as palavras e profecias de Deus sempre se cumpriram, quer as pessoas acreditem nelas ou não. Mas acreditar nelas e acreditar em Jesus faz uma enorme diferença na vida e na morte de quem crê. Na vida será uma bênção. Crer e ter Jesus como seu Salvador e o seu bom pastor é paz, consolo, esperança, força, iluminação diária, é tudo de bom. E no momento da morte é a tranquilidade e paz de que partimos desse mundo imperfeito, cheio de sofrimento, de dor, de pecados, para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou como disse Jesus ao arrependido e crente na cruz, que dali a pouco morreria, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que paz, que consolo, que esperança, que bênção morrer crendo no Salvador e saber que, como diz o ditado, passamos literalmente dessa para melhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enfim, essas são as duas únicas realidades que de fato importam nesse mundo. Todo o resto são vaidades desse mundo passageiro. A única coisa que de fato importa é de que lado você está. Se é verdade que na sua segunda vinda Jesus virá em glória e majestade para julgar os vivos e os mortos, e daí não haverá mais chance, também é verdade que, por enquanto, nós estamos no tempo da graça divina, no tempo da oportunidade, no tempo em que o bom pastor está chamando. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se arrepender, de crer, de se entregar totalmente nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu creio em ti, tu és o meu Salvador, tu és o Messias, tu és a ressurreição e a vida eterna. Tu és o bom pastor e eu sou uma humilde ovelha que quer seguir a tua voz e precisa que tu me salves e me guies para a vida eterna. Amém.